Mulher, tão pouco sei sobre sua complexidade. Poderiam haver mil vidas e nem todas me fariam entender. Você é completa e imperfeita em todas as idades, mas ter você nesse mundo me faz cada dia querer viver. Esse é um poema recém-escrito por uma escritora que acabou de nascer aqui. Uma pura brincadeira para a gente começar, acima de tudo, né, a falar do tema mulher, falar desse tema que é tão abrangente. Afinal, nós mulheres, né, somos seres tão especiais, e isso eu digo de uma maneira mais completa, por todas as mulheres que eu conheço nesse mundo e que deixam esse mundo um pouquinho mais doce, né? Não necessariamente a mulher é mansa, né? Mas esse mundo fica melhor com vocês. E aí, o meu amigo da vida, meu amigo profissional, meu amigo aí que eu descobri no trabalho e que seguiu comigo, ele que estuda gênero há anos, olha, a melhor pessoa para falar sobre mulher. Diego Amaro, olá, tudo bem? Olá, Lilian, que satisfação de ser entrevistado por você. Você sabe que essa jornada era uma das entrevistas que eu mais queria que acontecesse, né? Eu queria ter esse bate-papo. E aí, quando você faz a proposta de conversar comigo e dessa mulher que eu admiro demais, me dá uma satisfação muito grande. E é muito bom poder estar aqui para falar sobre a história das mulheres, porque apesar de ser mais um homem, é um homem que quer compreender esse universo ao longo aí dos anos de pesquisa e da história. Você é escritor, amigo, acima de tudo, valoriza os que te rodeiam, e aí eu insiro o gênero masculino também. Você quer elevar as pessoas e fazer com que elas, acima de tudo, descubram, né, se autoconheçam. Nesse sentido, eu quero então que você partilhe um pouquinho desse autoconhecimento, acima de tudo, e dos temas que você tem estudado. E aí eu começo com uma perguntinha, aliás, uma palavra bem pequena, mas de uma complexidade. Então a gente começa o jogo aí, hein? Gênero. Gênero, olha, é amplo, dá para se falar de muitas coisas, porém o gênero que eu tenho estudado ao longo dessa jornada na história é o gênero feminino. Por que o gênero feminino? Porque quando eu comecei minha jornada pela história, eu queria saber onde estão as mulheres. Por que a história não tratava das mulheres? Eu comecei a perceber a cada passo que essa história ela era ampla e ela estava lá. Só que a história responde a demandas de um tempo. E por responder a demandas de um tempo é que se torna importante e imprevisível essa questão do que a história vai responder. Não é que ela escondeu, é que não era uma dúvida. A dúvida é de agora. Então, quando eu volto para os documentos, volto para a pesquisa, eu começo a perceber a história das mulheres acontecendo. Então, me dediquei a estudar esse gênero. Eu sei que hoje existem as diferentes frentes, o feminismo, o feminino, o ser mulher, o espaço da sociedade, o espaço de fala, todas essas condições que rodeiam os diferentes nichos do gênero. No entanto, o papel do historiador é questionar esse tempo, onde elas estavam e por que agora que as coisas estão como estão, enfim, como elas estão acontecendo. Mas são muitas mulheres que fizeram a história do país e do mundo. E aí, nesse seu caminho aí na trajetória ao longo dos tempos e as mulheres que você descobriu nos seus estudos, você, de alguma maneira, percebeu as preocupações que existem hoje, já eram comuns num tempo passado, por exemplo, filho, ou outros problemas mesmo, como vou citar aqui um muito comum entre nós, né, a chamada TPM. Algum desses quesitos, alguns desses comportamentos você já tinha observado lá atrás nas suas pesquisas? Sim, só que eles são tratados de formas distintas. Por exemplo, a questão do filho. A mulher sempre foi tida como a mãe. A condição da mãe era tão forte que, no tempo de uma família patriarcal do século XIX, se porventura o marido tivesse o filho com uma amante ou uma concubina, ele levava para a esposa criar, porque a esposa era a mãe. Então o papel da mãe era inviolável no século XIX. É a mulher do Senhor, ela só é mãe, ela não pode ter outra condição. Tanto que as mulheres não sorriem, nem nas pinturas e nem nas fotografias, porque ela tem que manter aquela imagem
que seria da Nossa Senhora, até pelo universo da cristandade que permeia aí o início da formação do Brasil e também do mundo. Mas no século XIX, que é onde eu gosto de observar tudo isso, existem os mitos que percorrem o tempo da mulher. Por que as mulheres casavam tão cedo? Porque era quando iniciava o seu processo de amadurecimento biológico, ela estava pronta para ter filhos. Então, nesse momento, elas já se casavam ali com 13, 14, 15 anos. E os maridos eram mais velhos, por uma questão de manutenção do patrimônio e coisas do gênero. Né? Então, assim, mas não que a mulher não fizesse outras coisas, porque uma coisa é generalizar, dizer, olha, as mulheres tinham que ser submissas, porque a lei dizia que ela tinha que ser submissa. Mas no dia a dia as coisas eram diferentes, como hoje em dia. A gente fala assim, acontece um problema, não sou eu que tenho que resolver, mas, dada a condição, eu tenho que dar conta desse problema. E é o que vai acontecer também no 19. Só que a dificuldade para a mulher lá no passado é que se ela saísse desse perfil da mãe, ela era mal vista pela sociedade, impedida de fazer qualquer coisa. Então ela era obrigada a aceitar a submissão, não que ela fosse. Porque homem submisso e mulher submissa sempre existiu. Mas a determinação de submissão é uma coisa dos séculos passados que vem com uma estrutura de família e com o tempo vai sendo rompida de uma forma muito interessante. Você citou aí um fato, né, saindo totalmente do roteiro que a gente tinha previsto, né, para conversar. Você citou o fato aí das mulheres, né, para serem mães, né. Hoje a gente vê, exemplo da minha pessoa mesmo, assim, quanto à questão da maternidade, né. Um dia eu escutei num filme, essa frase eu gosto de replicar, que um filho não precisa sair da gente, ele pode passar pela gente ao longo da vida. E a gente pode despertar o nosso senso maternal, o nosso exercício da maternidade de diversas maneiras. Como que você vê essa questão da maternidade, a escolha que muitas mulheres têm feito ultimamente de não terem filho, ou se tiverem pelo menos um, né? A gente diminuiu aí o número de filhos também. Então, a condição do filho no passado, ela tem muito a ver com o fundo de garantia. O que quero dizer com isso? Quanto mais filhos, era uma condição de aposentadoria, porque não existia a condição do aposentado. Então eu apostava nos filhos, que eles estariam trabalhando, trazendo recursos. Então, assim, para as famílias era importante ter um grande volume de filhos. Uma outra situação é que os casamentos das meninas eram caros para os pais, por questão do dote. Então eles buscavam ter mais filhos homens, porque aí era a condição de receber a herança por antecipação, que é a condição novamente associada ao dote. E naquele tempo, criar um filho até que não era tão caro, porque não exigia educação formal, né? A escola, não existiam algumas exigências de hoje, nem tinham coisas para se investir tanto, né, numa criança. E hoje, no século XXI, criança é caro. Eu não posso simplesmente colocar no mundo e deixar ao léu. Eu tenho que me planejar. É normal isso. E é normal decidir não ser mãe, não ser pai. É normal. Isso pode acontecer. Naquele tempo era uma condição cultural. Eu não tinha filho porque fazia parte de um outro tipo de planejamento. Mas era um planejamento que dizia o seguinte: esses filhos são a garantia da continuidade da minha família, da continuidade da fortuna, ou da continuidade da sobrevivência. Então eu vou ter muitos filhos, o que acabava comprometendo a saúde de muitas mulheres, que a faixa ali era de média de 12, 15, 18 filhos, dependendo. E a saúde dessas mulheres foram se debilitando ao longo do tempo. Mas a questão de ter filhos, naquele tempo era uma decisão do homem, era uma decisão do pai, e caso acontecesse da mãe ir embora ou se divorciar, os filhos são do pai. Por isso eles carregam o nome do pai. A mulher, quando ela troca de sobrenome, naquele tempo e até recente, é porque ela pertence agora ao marido. Antes ela pertencia ao pai, então era de tal coisa. Agora ela é de outra coisa, que ela pertence ao marido. E se ela vai embora, os filhos têm o nome do marido. Então isso é simbólico. Eu mantenho o nome para dizer, pertence a. É uma condição recente essa da mãe poder ficar com a criança.
E por aqui, Diego, acho que deve ter um barulhinho aí de cachorro no fundo, né? Tá ouvindo aí? Né? A gente tem um casal de cachorros e ela está no cio novamente, então a disputa tá grande aqui. Bem rápido novamente, como se fosse a gente falando de gênero. Uma mulher que te encanta no passado, e se você pudesse compará-la nos tempos de hoje, que mulher que você diz que tem a mesma personalidade ou o mesmo perfil? Pergunta interessante, porque eu já andei imaginando essa questão, essa problemática. Não que sejam idênticas na sua ação, mas são muito próximas na maneira de existir no seu tempo e sabem aproveitar esse momento. Me admira muita figura de Maria Joaquina de Almeida, que é a senhora do café em Bananal, né? Foi tema da minha pesquisa de mestrado. Ela era uma empreendedora do século XIX. Quando todo mundo investia no café, ela investia em várias frentes, o que fez com que a fortuna dela crescesse assim absurdamente. Era uma pessoa tão sábia que ela corria dos títulos de nobreza, porque ela dizia assim: nobreza também traz pobreza. Ela pagava os seus escravos com uma pequena quantidade de moedas, mas não era para mantê-los, porque ela é boazinha, era porque era uma forma deles terem uma gratidão por ela e acabarem se mantendo fiéis ao serviço. Então, assim, ela tem várias facetas, ao mesmo tempo de uma genialidade ali tremenda, no sentido de buscar a inovação, de buscar o novo. O telefone, mal tinha, Dom Pedro II tinha conversado com Campbell, e passado algum tempo a Maria Joaquina ela vai comprar cabos de telefone para instalar nas fazendas de Bananal. Era ver essas festas, mas faziam muitos investimentos. Tanto que ela manteve a Santa Casa de Misericórdia de Bananal funcionando por muito tempo. E assim, são inúmeras as histórias que envolvem Maria Joaquina. Você pediu para eu ser curto, então eu vou diminuir aqui. Quem eu poderia tentar comparar? Não, dizem que mulher que fala demais, né? Não é verdade, não. Não é verdade, não. Isso aí é mito. Aí, uma mulher da atualidade. Quando eu olho para Luísa Trajano, dona daquela grande volumes de lojas, o trabalho que ela tem feito, a inovação que ela traz no sentido de ampliar até quem pode alcançar as suas postos de trabalho nas suas lojas, o sentido de criar possibilidades durante a pandemia para aqueles que não estão trabalhando executarem seu trabalho, para que aqueles que não estão venderem através das suas lojas, eu vejo nela e na Maria Joaquina um perfil similar. Elas sabem aproveitar o momento, elas sabem empreender com o momento e sabem ser grande com tudo isso. E isso é uma ação natural, é uma ação da mulher. Ela não é uma ação de um determinado grupo. O grupo X luta por isso. Não, a mulher luta. Ela precisa do seu espaço garantido. Por que antes vocês precisavam do voto? Porque precisam de representatividade. Porque na hora de criar leis, para o homem é fácil criar lei para ele. Ele não conhece o universo feminino. E o mundo é masculino. Então eu preciso de mulheres trabalhando naquele cenário político para poder possibilitar condições para que as mulheres possam assumir tudo aquilo que elas desejam fazer, independente de que se essa profissão é considerada masculina ou não. Porque aí são condições biológicas, assuntos de uma outra seara, mas que também é muito legal de conversar. Diego, eu atualmente trabalho, né, numa instituição em que a gente tem um marco aí na história de primeiras mulheres oficiais combatentes de carreira sendo formadas, né, em 2021. Assim, 209 anos de formação, esse vai ser o primeiro ano. Então, enfim, é uma etapa a mais, é um capítulo importante na história. E antes que a gente fale sobre igualdade, a gente fala de igualdade de oportunidades, né? Somos diferentes de homens, não queremos disputar, nem homens disputar com mulheres, até porque cada um tem seu histórico biológico, cada um tem a sua peculiaridade quanto ser. Então, nesse sentido aí, de peculiaridade, eu ia te perguntar, na visão do homem, por que nós mulheres somos tão autocríticas? Por que a gente se cobra tanto, tanta perfeição, se cobra a todo momento ser perfeita em tudo?
E quando não é, termina o dia, às vezes, chorando ou dormindo com dor de cabeça, às vezes, por essa autocobrança. Para não ser generalista, existem homens que também às vezes entram nesse processo. Mas por que as mulheres entram em maior número? É muito difícil ser mulher, Lili. Eu não sou, mas eu posso dizer, é muito difícil ser mulher, porque vocês têm que ser a dona do lar, administradora do lar e administradora do trabalho que vocês realizam. São 2 trabalhos. Vocês se cobram mais porque a vocês foi mais difícil a chegada no universo do trabalho. O homem estava lá, de presente. Para o homem isso sempre foi a vida dele. Para a mulher não. E isso é passado geração por geração. É conquista. E conquista a gente faz direito. A gente busca fazer da melhor forma. Porque sabemos como foi difícil para acessar aquilo. Então vocês, para acessar tudo isso, tiveram que lutar. E foi passos de formiguinha. Tem uma jornalista, dona, se eu não me engano, Persiliana Duarte da Costa, sua colega de trabalho, ela, na época, escrevia textos dizendo assim, lá no século XIX, começo do XX, a mulher precisa estudar. Aí ela vai estudar, ela vai ser melhor dona de casa, melhor mãe de família. Isso era um jeitinho de fazer com que a mulher começasse a ganhar espaço. Porque o Visconde de Guaratinguetá, por exemplo, em uma certa carta ele diz, para a mulher, instrução é o casamento. Então, assim, imagine que para romper com todo esse imaginário que vem permeando séculos e séculos de história, não foi fácil. E por isso vocês se cobram. Porque inconscientemente, aí os psicólogos poderiam nos ajudar, vocês sabem da luta que foi para alcançar tudo isso. E de como são vigiadas por olhares atentos. Olha, fulana, tá vendo? Tinha que ser um homem. Isso é terrível. Isso é horrível. Porque isso ainda está em nós. Ainda está em nós. As pessoas veem as mulheres atuando em cargos que a vida toda foi masculino, elas se espantam. E a qualquer erro que vocês cometam é o que elas precisam para dizer. Então é por isso que nós ainda vivemos alguns momentos de dificuldade e por isso que vocês se cobram tanto. Porque precisa dar certo. Porque se der errado é muito fácil tirar vocês e manter os homens. E uma última coisa. Perceba nos diversos cenários como é difícil para a mulher falar. Eu mesmo te interrompi aqui agora. O homem sempre acaba entrando de sola e ele se coloca. Quando é outro homem, muitas vezes ele escuta e a mulher ele acaba não ouvindo. Dessa forma, então, Diego, eu encerro por aqui, dedicando essa conversa nossa, em especial a mulheres maravilhosas na minha vida. São tantas, tantas, tantas. É minha mãe, uma guerreiraça, né? Gigante no seu pequeno tamanho. São as minhas irmãs, são as minhas sobrinhas, as minhas amigas irmãs que a vida me deu. São mulheres que já passaram pela minha vida e me marcaram como uma tatuagem, apesar de eu não ter nenhuma. Minha e as mulheres da sua família, eu sou testemunha. São guerreiras, são maravilhosas, são fortes, batalhadoras e fazem as coisas funcionar. Eu sou testemunho ocular disso. E você se emociona. Mas é isso, amigo. Se você quiser encerrar, eu deixo com você. Bom, eu agradeço, Lilian. É sempre muito bom poder dividir o espaço com você, seja aqui na tela, seja ao vivo, seja no escrito, onde nós podemos estar. Às vezes nós divergimos, às vezes nós convergimos, mas o importante é que nós sabemos dialogar. Foi muito bom poder falar sobre a história das mulheres. Eu espero que existam outros momentos, porque agora, nesse mês, por exemplo, é um mês que é essencial essa reflexão. E que bom que nós estamos podendo fazer um pouquinho disso. Então agradeço que essa foi uma ideia sua e que me fez muito feliz em poder estar participando. E agradeço a quem está nos acompanhando, nos assistindo. E comentem, compartilhem, estejam conosco. E, se possível, nos sigam também nas nossas redes do Instagram, @LilianDePaula_jornalista e @Diego Amaro. Nós contamos com vocês. Praticamente um profissional da área agora, né? E tem mais ainda que o Diego não falou, mas eu já estou falando. Quem comentar aí, o Diego vai sortear um livro dele, que inclusive é sobre mulher, né? Então, eu agradeço muito a você que ficou aqui acompanhando a gente. Até uma próxima. Obrigada por nos permitir, né? Dividir um pouquinho, aprender um pouquinho.
que eu aprendi mesmo com o Diego. Quando a gente acha que está ensinando, passando algo, é a gente que está absorvendo, né, amigo? Sem dúvida. E eu aprendendo com você sempre. Muito obrigado. Obrigada. Gente, até a próxima.